Boa tarde, mulheres maravilhosas. Podem se assentar. Cumprimento todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo aqui em Americana, estive no final do ano passado e é uma cidade que eu gostei muito. Tem muita mulher bonita aqui, gente. Ô, cidade de mulher bonita! Ai, que gostoso, né? Vocês têm aí uma unção especial aí, viu? Que alegria poder estar aqui, né? Eu quero aqui apresentar rapidamente o meu trabalho, tá? Eu trabalho hoje como escritora cristã já há alguns anos, né? Deus começou uma obra na minha vida lá no ano de 2012. Eu já sou cristã desde os meus 5 anos de idade, mas até 2012, né, até os meus 31 anos de idade, eu vivi uma vida mais com a religião do que, de fato, com Deus na paternidade. E cheia de traumas, de dores, de tantas coisas que talvez eu fale um pouco, talvez não dê para falar, mas aí tem, né, as redes sociais para vocês conhecerem um pouco mais. E a partir de 2012, então, eu comecei um processo realmente profundo em que Deus pudesse me curar de toda a dor do passado, de todo o trauma. Então, foram muitos recomeços. Então, o tema ele é propício para realmente a gente poder compartilhar muita coisa. E de lá para cá, nesses últimos 10 anos, né, depois que Deus começou esse processo, que eu entendi que primeiro eu sou filha, e porque eu sou filha, sou amada como sou, mesmo com falhas e erros, e que nele e com ele, na força dele, a gente vai buscando ser melhor, mas não fazer melhor para ser aceita, porque somos aceitas já como somos. Então isso parece fácil de entender, mas não é fácil. Às vezes você pode entender aqui, mas aqui não. Então, é um processo. E quando a gente entende que é filha, uma chave muda, né? E depois que eu entendi isso, Deus começou, então, a fazer através de mim. E aí me permitiu escrever um livro que começou tudo com Saradas para Sarar. Aqui é a minha autobiografia, onde eu conto desde o meu nascimento até o processo de cura emocional que eu vivi em detalhes. Então, aqui você vai encontrar histórias fortes no começo. Tem pessoas que falam, meu Deus, né? Como você sofreu isso e aquilo. Eu não quero que você pense na minha história como uma história de muito sofrimento, de muita desgraça. Eu quero que você fixe no final, na glória e no poder de Deus que está disponível para a sua vida também. Não tem por que eu ter escrito um livro se fosse só para eu contar a minha história. Não tem, né, um propósito se fosse apenas por isso. O propósito é para que você possa ser inspirada através da minha história, para que você olhe para a sua história de vida e pense, né, tudo que eu vivi aqui, eu acredito que Deus também pode transformar como transformou a vida dela. Porque Deus não tem filhos prediletos, ok? Deus, ele quer entregar a todos nós que nos dispomos e nos colocamos. Então, o Sarados para Sarar vai falar sobre esse processo de cura, desse encontro com a paternidade de Deus. Depois vem o Desconstruindo o Meu Eu, que foi o que a pastora falou. E aí eu brinco, que eu falo assim, quem lê esse, lê todos, gente. Porque esse é o mais difícil de ler, no sentido de que ele quebra, gente. Quem gosta de ser quebrado aqui, gente? Ninguém gosta. Quem gosta de paularia, gente? Quem gosta? A gente canta, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Na hora que ele começa a te quebrar, você já xingue, brigue, murmure, Deus não me ama. E Deus está falando, mas filha, eu só estou respondendo a sua oração. Então, o Desconstruindo o Meu é para crente, de verdade. Você quer ser crente de verdade, filha? Desconstruindo o Meu Eu. Ele vai ensinar sobre mudança comportamental. E aí eu explico também, através um pouco da psicologia, por que é tão difícil a gente mudar. Às vezes você vem no culto, você entendeu, mas lá na sua casa você continua gritando com seu filho, você continua insubmissa ao marido, você continua falando mal, fofoqueira, linguaruda, e por que você não consegue mudar? Você vai entender, tá? Porque não é só uma questão espiritual. O espiritual, ele é a base, ele é o princípio, mas também existem questões que são necessárias a gente ter conhecimento para a gente saber o inimigo que a gente está lidando, né? Como que você vai lutar com o inimigo se você não sabe nem quem ele é e que armas que ele usa? Então, é conhecimento. O Tempo de Crescimento foi o 3º livro, lançado em 2019. Esse livro fala sobre processos, né? E o Recomeçar, ele fala muito sobre processos. Porque às vezes a gente recomeça e achando que agora tudo vai dar certo, que agora vai ser tudo diferente, que agora vai ser tudo rápido. E aí às vezes Deus fala, filha, então agora você vai ter que ficar lá descansando um pouquinho no escondido de Deus, aguardando as promessas, aquelas promessas que há anos já vem ali, né, aquecendo o seu coração e parece que nunca chega, e parece que o filho nunca vem, e parece que o emprego nunca acontece, e parece que a empresa ou a lojinha que você quer, enfim, imagina aí pelo que você tem esperado, a casa própria, uma viagem, um sonho, um projeto, um ministério.
e parece que a coisa nunca acontece. Então, o tempo de crescimento vai falar sobre a história de José, e aí eu vou trazendo nessa visão o que a gente pode fazer para passar pelos processos da vida de maneira mais assertiva. Porque é aquela história igual da escola, né, gente? Eu falo também, eu trago uma analogia muito com a escola, onde se você pode se lembrar aí que se você não ia bem na prova, você teria que repetir e repetir, repetir até que você fosse aprovada. Então, se você aprende com a experiência do outro, então se você já sabe um norte, um caminho por onde você ir, obviamente que o seu processo ele vai ser um pouco mais rápido, né? Então, esse é o objetivo, além de trazer exercícios de autoestima no final e de autoconhecimento, tá? Aí vem os ciclos emocionais viciantes, gente, um livro para você ler numa sentada, super fácil a leitura, e inclusive ele é bom até para pessoas não cristãs, se você quiser presentear alguém, esse livro é muito bom, porque eu não carrego ele muito no peso, assim, né, das questões, dos termos até religiosos que nós estamos acostumados a lidar. Eu fiz ele mais como um trabalho evangelístico mesmo, onde eu vou explicar aqui à luz da neurociência e à luz da Bíblia, por que você continua repetindo as mesmas situações na sua vida. Você, mulher que já foi rejeitada desde o ventre da sua mãe, da sua infância, por que hoje você continua atraindo mulheres que te rejeitam, colegas de trabalho, ou você que é solteira, sempre pegando aquele cara que vai usar e te joga fora, né? Aquela mulher que muitas expressões, né, antigamente usavam mulher dedo podre. Então, por que você vive em ciclos, em situações que parece que vem e volta, vem e volta? Você vai entender que muitas vezes você atrai isso porque você é viciada em sentir aquela sensação, apesar dela ser ruim. Então, é um livro fantástico que vai trazer conhecimento de uma maneira muito clara. Gente, todas as minhas, né, escritas são fáceis de entendimento, tá? Mesmo que você que não goste de ler, os testemunhos que eu mais recebo são assim, gente, eu odeio ler, e eu amei o seu livro, tipo assim, o seu livro é muito fácil, parece que é você sentada conversando com a gente, explicando tintim por tintim. Quem aí já leu o meu livro vai com certeza dizer que realmente é assim. Então, mesmo que você não tenha facilidade com leitura, você vai gostar, tá? E aí vem o Mais Forte que Sua Dor, que é o último lançamento. Esse livro, gente, ele é profundo. Se você quer ser curada na sua alma, nas suas emoções, você precisa desse livro. Ele é um livro que vai te levar a lugares que você não quer ir, mas que é necessário para você recomeçar. Porque não dá para recomeçar do zero. Você, muitas vezes, para recomeçar, vai precisar voltar a algumas origens e consertar algumas coisas. Então, esse livro é um convite para você olhar para a sua história de vida, principalmente para pessoas que se sentem rejeitadas. Sabe aquele sentimento que você pode estar onde for. Está na igreja, está na escola, na faculdade, no trabalho, na casa dos seus pais. Você se sente inadequada, você se sente estranha, você acha que as pessoas falam de você todo o tempo, que as pessoas te perseguem, você tem um senso de rejeição, você não se aceita muitas vezes, você não aceita seu corpo, enfim, gente, esse livro ele é um manual para você desenvolver uma autoestima saudável e equilibrada. E a prova disso tanto é que primeiro Deus faz em nós para depois através de nós. Algumas de vocês podem pensar, nossa, ela é uma excelente vendedora. Senta com meu marido e conversa 5 minutos com ele e pergunta quanto eu tinha de dificuldade de falar sobre os meus livros, sobre o que Deus tinha confiado a mim, por medo do que iriam pensar, por medo do que iriam julgar, por não saber como colocar aquilo que Deus havia me apresentado. Então, às vezes, você, mulher, tem um grande chamado batendo a sua porta, mas o medo, mas a sua falta de aceitação com você mesma pode impedir que você alcance os lugares altos. Aí você culpa Deus, o diabo, pessoas, o inimigo se levantando, é aquela mulher que me impediu. Muitas vezes, os maiores inimigos habitam dentro de você. Então, quer vencer esses inimigos, quer conhecer, tá aqui, ó, as ferramentas são essas. Aqui, ó, nessa porta central, tá? Aqui no balcãozinho, aqui à direita, é onde meu marido vai estar lá com os livros no final da reunião, tá bom? E aí, eu quero então compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, tá? E eu acho que é um tema muito propício nós falarmos sobre recomeçar num ano em que nós, de fato, estamos recomeçando, né, gente? Depois de tudo que a gente vivenciou aí, depois desses 2 anos praticamente que a maioria de nós ficamos trabalhando em casa, aquelas que trabalhavam fora tinham seu home office, aquelas que já trabalhavam só em casa tiveram alguns hóspedes aí 24 horas por dia, o seu marido, seus filhos. Foi tão gostoso, né? Tinha dia que você tinha que sair, nem que fosse para pôr o lixo na rua. Você passava maquiagem, colocava uma roupa para sentir que você era mulher. Era o único passeio que você fazia, né? Ir lá na lixeira,
colocar o lixo. No começo foi bem assim, né, gente? Foi bem difícil, foi tenso, mas o Senhor deu graça. Obviamente que houveram consequências, houveram muitas perdas. Talvez entre vocês aqui, vocês perderam entes queridos. Talvez vocês estejam aqui dilaceradas, algumas de vocês, destruídas por pessoas que se foram. Mas é tempo de recomeçar, apesar das perdas também, né? Então, eu queria ler com vocês, tá? Eu sou meio acelerada, tá, gente? Depois vocês assistem de novo a pregação no YouTube, lê lá as passagens bíblicas. Quem estiver anotando, anota aí. Mas eu vou acabar nem pedindo para você para abrir. Se quiser abrir essa primeira, tudo bem, mas as próximas leituras eu vou pedir para não abrir, para a gente poder ganhar tempo. Mas agora eu vou ler Isaías 43, versículos 18 e 19. Então, quem quiser abrir aí, Isaías 43, 18 e 19. Posso ler? Diz assim, a minha tradução é a NVT, tá? Que é a nova versão transformadora. Está escrito assim, olha, esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, esse versículo ele fala sobre recomeço, sobre coisas novas, mas mesmo dentro de um deserto. E o convite de Deus para você nesta tarde é, apesar das perdas, apesar do deserto que você está enfrentando, talvez o teu marido tenha sido demitido na pandemia, talvez você tenha sido demitida, talvez você esteja vivendo um dos maiores desertos da sua vida. O ano começou e aquela coisa de ano novo, vida nova, para você parece que não funcionou muito assim, porque talvez você já veio aí sofrendo as consequências de impactos emocionais negativos que você tenha vivido no ano de 2020 ou 2021. Mas hoje Deus está falando, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Gente, ninguém pode mudar o passado, essa é a verdade. Mas nós podemos dar um novo olhar, um novo significado, um novo sentido para esse passado. E essa atitude de dar um novo olhar, vai fazer com que a gente possa ter ações positivas no presente e ir criando um novo futuro. Então, esse seu presente que você vive hoje, ele é muito determinante para que você tenha uma vida melhor amanhã. Então, por isso que é importante você não ficar presa ao passado. Porque quando fica presa ao passado, você realmente continua revivendo este passado no presente. E muito possivelmente daqui a um ano, que seria o seu futuro de hoje, você vai estar fazendo a mesma coisa, olhando para aquele passado. Agora, parece muito fácil falar, né? Gente, eu esqueci de falar aqui meu cérebro aqui, me lembrou, peraí, vamos voltar. Quem não conhece a minha história, esqueci de falar, lá no YouTube é só digitar Roberta Sara, tá? E aí vocês vão conhecer meu testemunho. Toda semana eu tenho a Escola das Emoções, onde eu ensino como você tratar aí as suas emoções. Eu estou com uma série agora de comportamentos tóxicos que podem te ajudar muito. Instagram também é robertasara.escritora. Desculpa ter que falar, senão depois eu me perco aqui e não consigo finalizar a pregação. Desculpa, gente. Bom, retomando aqui no que estava falando, né? Quando nós vivemos num passado, é difícil você falar assim, mas é fácil para você falar. Não, não é fácil para mim falar também. Porque eu também vivia presa no passado, do que fizeram, do que faltou, do que não teve, do quanto foi ruim, do quanto foi difícil. Só que quanto mais eu ficava presa nesse meu passado, mais eu perpetuava esta realidade que já havia acontecido comigo, da qual eu não poderia mudar, para o hoje e para o amanhã. Então, gente, eu sei que é fácil falar, mas existe um caminho, sim, de você resolver esse passado, de você trabalhar esse passado. E a primeira coisa é você falar com Deus sobre isso. Muitas vezes nós escondemos as nossas emoções, nós escondemos os nossos sentimentos, nós sucumbimos e anulamos e falamos, não, tá tudo bem, porque eu sou crente, porque a vitória é certa. E sim, gente, nós temos um Deus que é a nossa torre forte, nós temos um Deus que é todo poderoso, nós temos um Deus que sim, vai guerrear as nossas guerras. Só que apesar de nós estarmos fundamentados nessa fé e temos que ter essa fé, ainda assim nós precisamos parar para chorar. Porque até Jesus chorou.
Ainda assim, nós precisamos parar para olhar para a nossa história de vida. Porque às vezes, se a gente passa como um trator por cima disso, achando que está tudo bem, às vezes lá na frente a gente vê a conta. As pessoas podem reclamar do seu comportamento e você não entende o porquê que você se comporta dessa maneira. Às vezes você pode ter dificuldade no seu casamento e você não sabe o quanto que talvez o seu passado tenha influenciado. Então é para você esquecer o passado, sim. É para você esquecer o que foi. Mas algumas coisas você vai precisar trabalhar com Deus. Levar para Ele, dizer o quanto que isso ainda dói, dizer o quanto que isso ainda te machuca, o quanto ainda isso te limita muitas vezes. E aí você vai pedir para que o Senhor cure o seu coração, para que Ele te ajude a perdoar. Gente, quantas mulheres têm dificuldade em perdoar? Ou você fala da boca para fora que você perdoou. Não, eu não tenho raiva de fulana não, só não quero falar com ela. Ela numa rua e eu em outra. Lá no céu, ela numa ponta e eu na outra. Agora, o perdão, gente, também não quer dizer que você precisa se reconciliar com a pessoa, ok? Tem pessoas que não dá para você se reconciliar. Por exemplo, uma pessoa que abusou sexualmente de você, como que você vai, além de perdoar essa pessoa, voltar a se relacionar com ela? Nem sempre dá. Há relações e situações que sim, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, mas outras não. Há pessoas que te manipulam, que te colocam para baixo, que enterram os sonhos de Deus na sua vida. Então, muitas vezes, você não vai poder novamente se reconectar com essa pessoa. Mas o perdão precisa existir. O perdão também, gente, não é aquela coisa que você está validando o que a pessoa fez e dizendo, muito bem, está certo o que você fez. Não. Mesmo que você não concorde com o que a pessoa fez, que seja legítima a sua dor, ainda assim você vai perdoar, porque este é o mandamento que o Senhor traz. E a Bíblia vai dizer que nós somos perdoados à medida que perdoamos. Olha a importância que Jesus coloca na mesma balança. Então, sim, para esquecer o passado, nós precisamos passar por esse passado da maneira correta. E é isso, colocar em Deus. Pedir ajuda, muitas vezes, para uma pastora, para uma conselheira emocional, para uma psicóloga, uma terapeuta, mas sem colocar a força na pessoa. Colocando a sua força, a sua expectativa, a sua fé e a sua esperança em Deus. No Deus que pode te sarar, no Deus que pode te transformar, mas você vai ter que abrir mão. Aliás, a palavra perdão, no significado hebraico, tem 4 tipos de palavras que se referem a perdão na Bíblia, na palavra hebraica, e uma delas, o significado é abrir mão. E é isso, você vai abrir mão de um direito seu. Você tinha o direito de estar magoada, você tinha o direito de estar ferida, porque a pessoa errou mesmo, a pessoa te traiu, a pessoa te abandonou, uma mãe que abandona um filho, uma mãe que deveria proteger uma filha e ela é abusada sexualmente, você tinha o direito de ficar ressentida, uma mãe que de repente não foi presente na sua vida, um pai que não te deu um nome, um pai que batia na sua mãe, eu não sei a sua história de vida, mas talvez você tenha tido uma história linda, maravilhosa, e você fale, Roberta, isso não se encaixa para mim. Mas ainda assim, você pode ser um instrumento de Deus, então, para dar aquilo que você recebeu para aquelas pessoas que não receberam. Porque nós só podemos dar do que recebemos. Inclusive aquelas pessoas que não tiveram amor, como eu que não tive amor durante toda a minha história de vida, eu precisei buscar na fonte de Deus, eu precisei ser curada em Deus e ser cheia desse amor para que eu fosse capaz de dar amor ao outro. Porque por mais que eu amasse as minhas filhas, por mais que eu amasse o meu esposo, internamente eu não sabia dar. Tem coisas que você tem dentro de você, mas você não sabe onde está. Você não consegue acessar, portanto você não consegue entregar. Então nós precisamos buscar em Deus. Agora, tem pessoas que tiveram uma base legal, louvado seja Deus se você é essa pessoa. Então você não tem desculpa de não ter para não dar. Pelo contrário, você sabe o quanto você foi amado, o quanto isso te fez uma pessoa segura. Então estenda as mãos para aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade. Deus é um Deus de doação. Aquele versículo mais famoso da Bíblia, que desde pequenininho a gente aprende, João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu, ele se doou. Então nós também precisamos fazer isso. E aí eu quero falar um pouquinho aqui, gente, sobre alguns personagens bíblicos, não vou entrar a fundo na história deles, mas só para você ter uma ideia do quanto a Bíblia fala de recomeço.
Aliás, se nós pensarmos sobre a vida e a história de Jesus, é uma história de oportunidade de recomeço para a humanidade. Quando lá no Jardim do Éden, Eva e Adão caíram e houve ali a quebra daquele relacionamento com Deus, Jesus veio para recomeçar, para reconectar esse relacionamento. Então toda a história bíblica que aponta para Jesus é uma história que aponta recomeços para a humanidade. E louvado seja o Senhor por esta misericórdia e por esta graça que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós vemos logo no início da Bíblia ali a história de Noé, Deus recomeçando através de Noé toda a humanidade, todo o mundo, é uma história de recomeço. Depois nós vimos a história de Abraão. Se você for estudar a história de Abraão, gente, ele morava numa terra maravilhosa. Sara era considerada como se fosse hoje morar aqui. Pensa você, eu não conheço Americana ou os bairros, mas pensa você o bairro mais famoso, mais rico e mais poderoso aqui de Americana. Lá na minha região é o Alphaville. Alguns moram na Alphaville, outros na Alfavela, né? Tipo eu, um pouco mais perto da Alfavela. E aí você pensa, essa região, era lá que Sara e Abraão moravam. E Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, muitas vezes, o recomeço é incerto, porque Deus não falou, olha, você vai sair daqui, mas eu vou dar isso e isso e isso para você. Não, Deus primeiro pede a sua atitude de fé. E eles tiveram que recomeçar em vários lugares, porque aí eu fui fazer um estudo, gente, nos últimos tempos que eu mudei muito, sabe? Em um ano eu mudei 4 vezes de casa e de cidade. Eu falei, oh Deus, peraí, não estou gostando muito desses recomeços, não. Quem gosta de ficar, bala a caixa, tira a caixa, põe de novo. Você arruma a casa, você está aprendendo onde que tá as coisas na casa nova, vamos mudar. Ai, gente, difícil, né? Difícil. E aí, né, eu pensava assim, oh Deus, mas por que tanta mudança na minha vida? O que está acontecendo? Fui estudar a história de Abraão e de Sara e vi o quanto eles mudaram de cidade. Vai para um canto, passa um tempo, vai para outro. Daqui um pouco volta para onde estava, vai para outro lugar. Eu fui anotando os nomes e para onde Deus estava movendo Abraão e Sara. Eu falei, obrigada, Deus, o Senhor confirmou na sua palavra, né? Que então isso acontece, né? Aconteceu na vida de Abraão, tá bom, na vida de Sara, outra Sara aqui que também vai mudar para lá e para cá. Mas o que eu quero que você pense é que, assim, não é só com a gente que acontece isso, né? Olha lá, ó, quantos 1000 anos que a história de Abraão aconteceu, né? Então, imagina as inseguranças, porque, gente, ser humano é ser humano desde que é ser humano, tá? Hoje nós temos conhecimento sobre vida emocional, sobre neurociência, sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre comportamento e tantas outras questões espirituais que nós temos também acesso e conhecimento. Mas nem sempre foi assim. Agora, o fato de não termos conhecimento, ou dos nossos ancestrais aí não terem conhecimento, dos nossos antepassados não terem conhecimento, não significa que aquilo não acontecia, certo? Quando a gente pensa sobre Saul, gente, Saul era bipolar, total, só não tinha o diagnóstico, esquizofrênico, né? O homem, o gadareno que Jesus expulsou lá, o cara que ficava lá sem roupa, acorrentado, aquele cara era totalmente tudo e mais um pouco. Todos os distúrbios psíquicos ele tinha ali. Então hoje a gente dá nome à coisa, mas não significa que isso é novo. A humanidade é a humanidade desde que é. Então, pensa que Abraão e Sara também tinham as suas dificuldades e sair de um lugar onde eles estavam estabelecidos para ir para outro lugar, para recomeçar. Assim como você também sofre todas essas questões que você precisa sair daqui, ir para lá, mudar de emprego, o que quer que seja que está acontecendo aí na sua vida. Aí a gente pensa também em José. Gente, José também era o filhinho querido, o filhinho maravilhoso ali de Jacó, o preferidinho, e de repente ele foi jogado no poço. Do poço ele foi levado lá para a casa de Potifar, e aí ele teve que recomeçar numa terra estranha, numa função estranha, numa casa. Para quem era filhinho de papai, no outro dia tem que começar trabalhando, gente. Olha que recomeço, né? Então, e depois, ele foi jogado na prisão. Ele teve que recomeçar novamente uma vida ali. E aí, o bichinho se acostumou tanto, talvez, a tomar lombada da vida. 13 anos sofrendo, daqui e dali, de repente ele é chamado ali para governar juntamente com o faraó. Gente, pode parecer estranho, mas até um recomeço para algo bom nos causa estranheza, nos causa medo. Já aconteceu com você? Está tudo muito bom assim à sua volta, e você fala, não, vai acontecer alguma coisa. Oh, meu Deus do céu, acho que eu vou até orar mais, jejuar. Não, tá muito bom para ser verdade? Tá esquisito, né? Tá muita felicidade.
Você fica assim, caçando probleminha, né? Dá um medo de ser feliz, né? Porque para o seu cérebro a felicidade é estranho, já que você sofreu a vida inteira. A felicidade ameaça o seu cérebro, porque o seu cérebro ele está confortável naquilo que ele já conhece. Então, se ele conhece dor e tristeza, ele prefere ficar ali, porque pelo menos ele conhece. Agora, a felicidade é algo que, meu Deus, o que isso pode me matar? Nunca fui feliz. Rir, eu posso morrer de tanto rir. Verdade. Mas Deus, Ele nos trouxe vida e vida em abundância. O fruto do Espírito é alegria, não é tristeza. É paz, é amor, é bondade. Então, nós precisamos acessar tudo isso que está dentro de nós através da presença do Espírito Santo. Então, imagina que para José também, mesmo quando ele foi viver um tempo bom, ele também teve que recomeçar, tirando a mentalidade, gente. Sabe por quê? O que acontece? Quando você vive repetidas experiências, é criado um padrão mental, um padrão de pensamento, um padrão comportamental. E aí, quando você vai viver algo novo, é aquele padrão que você viveu os últimos anos que ainda está te dominando. É o que muitas vezes chamamos até de crenças limitantes. Né? Aquela história que você aprendeu a fazer arroz daquele jeito com a sua mãe. Se você pensa que se fizer de uma outra maneira vai dar errado, porque você aprendeu daquele jeito. E muitas vezes nós precisamos abrir mão de algumas questões, não daquilo que é fundamento, que é princípio, mas de algumas coisas que foram nos passados simplesmente porque os nossos pais acreditavam que era assim, mas que não precisa mais ser para você. De repente Deus tem um outro plano, um outro propósito, uma outra maneira de te conduzir e você precisa se desvencilhar disso também. Então, em todo recomeço, também será necessário, gente, darmos passos para abrir a nossa mente para esse novo. Porque até o que é bom vai gerar essa estranheza, por conta de você estar acostumado. Você fica com aquela mentalidade de escravo. Olha lá a história do povo de Israel, gente. O povo saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. A Bíblia conta que pouquíssimas pessoas ali, só Josué e Caleb e as pessoas ali, as crianças, os jovens que eram menores de não sei quantos anos, que entraram na Terra Prometida. A maioria morreu no deserto, por quê? Porque eles não se permitiram ser livres da escravidão. A mentalidade, eu estou falando de mentalidade. Tem gente que não ganha tão mal, gente. A pessoa vive reclamando. Ah, porque nós é pobre, né? Ah, nós não pode, porque nós é pobre. Para de falar isso. Como que você vem aqui e canta? E por onde for a tua bênção, me seguirá prosperidade lá na sua casa. Mas nós é pobre, nós não pode nada, nós isso, nós aquilo. Ou, né? Olha lá, né? Tem uma passagem bíblica que vai dizer como que pode sua boca proferir bênção e maldição. O mundo espiritual fica confuso. Ora você atrai o ruim, ora você declara o bom, ora você atrai o ruim. Só que a igreja, né, gente? Você fica aqui na igreja 2, 3 horas. A maior parte do tempo que você passa é fora da igreja. Então, se você fala muito mais coisas negativas fora da igreja, o mundo espiritual vai obedecer que voz? Do negativismo. Além da sua mente ir acreditando nisso, porque o que você fala tem poder. Deus fez a terra, Deus fez tudo que há na terra através da palavra. Então, precisa ficar esperto aí. Aí a gente pensa também, gente, em Ruth. Ruth estava numa terra onde ela tinha ali o marido e tudo certinho, e acontece o quê? Morre o marido. Aí Noemi fala, vou voltar para minha terra, volta você para a sua. E ela decidiu recomeçar ao lado de Noemi, servindo um outro Deus que para ela era desconhecido, é o nosso Deus que nós conhecemos, mas para ela era um Deus desconhecido. E ela decidiu recomeçar num lugar onde ela não conhecia. Deus honrou de tal maneira Ruth que ela foi a tataravó de Davi. Ó, que coisa legal, né? Então, o recomeço, gente, por mais que você dê um passo no desconhecido, para uma terra que você não conhece, e quando eu falo terra, entenda, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado, na sua vizinhança, em algum dom, algum talento, alguma ação que você precise fazer, uma transição de carreira. Quantas pessoas tiveram que mudar as suas carreiras aí na pandemia? Quantas pessoas tiveram que se reinventar? Acho que a palavra que se mais usou na pandemia foi ter que se reinventar. Nós mesmos também tivemos que nos reinventar na venda dos livros, da maneira como iríamos conduzir, porque não tinha mais eventos e tudo mais, a gente precisa pagar conta, precisa comer, tem filho, né? Então, a vida segue. E nós precisamos sempre estar recomeçando. Vamos pensar em Neemias, ele reconstruiu o muro de Jerusalém num tempo em que aquela cidade estava derribada, onde podiam qualquer pessoa entrar e saquear e destruir. Olha o trabalho que ele teve.
E o povo de Deus, que mesmo no deserto ali recomeçou diversas vezes reclamava com Moisés, diversas vezes Deus era ali paciente, Deus trazia ali misericórdia, vamos tentar de novo. Vai ler aquelas passagens de Juízes, Crônicas, vocês pensam, que passagem chata, né? Gente, tem coisa que eu sei que historicamente pode parecer para você meio entediante, mas se você tiver fé, boa vontade, não estou falando para você aprender teologia, porque eu não sou teóloga, mas se você tiver boa vontade, fé e querer conhecer a Deus, as histórias, o que aconteceu, o comportamento, para você aprender para você, Deus vai te revelar, mesmo naqueles livros que parecem super chatos como Números. Só que eu vou aprender com números. E tem coisa para aprender com números, gente. Muita coisa. Mas assim, tenha no seu coração isso, humildade, sabe? Senhor, abre a minha mente, traz o que é para eu entender. Não precisa você entender para pregar, mas é para você entender para você compreender, porque essas passagens nos ensinam muito. Juízes vai recomeçar diversas vezes. Deus estabelecia um juiz, o juiz ia lá, daqui a pouco perdia o coração, Deus levantava outro. Sempre é história de recomeço. Vamos pensar aqui sobre Jó. Gente, Jó perdeu tudo, né? Absolutamente tudo. Acho que não tem história pior na Bíblia do que a história de Jó. E Jó teve que recomeçar. E a Bíblia vai dizer que Jó teve mais no final da vida do que antes até daquilo que ele perdeu. Então, os recomeços, gente, eles também trazem consigo vinho novo. Eles também trazem consigo a mão do Senhor, a prosperidade, a honra do Senhor sobre a sua vida. Se você, assim, se permitir passar pelos processos necessários de recomeço. Vamos pensar em Jonas. Jonas tinha um destino, ele precisava ir para Nínive, ele precisava pregar arrependimento para aquele povo, e por questões de inimizade dele com aquele povo, da história dele com aquele povo, ele colocou a história dele, o trauma dele, como a nossa história de vida influencia no chamado que Deus nos dá muitas vezes. E ele, deu linha no pipa, foi para outro canto, e Deus deu uma chance de recomeço para ele, fez lá, né, a gente, não vamos falar baleia, que a gente sabe se foi baleia, né, mas aquele peixe grande vomitou ali, aqui é o seu propósito, e ele teve que recomeçar ali e cumprir o propósito e o chamado para qual ele foi enviado, e assim houve arrependimento naquela cidade, enfim. O apóstolo Paulo, gente, para mim o apóstolo Paulo, gente, eu amo, olha que curioso, né? Porque 1/3 do Novo Testamento, mais de 1/3 do Novo Testamento são as cartas de Paulo, são os escritos de Paulo. E Paulo, gente, era aquele homem que apedrejava as pessoas que seguiam Jesus. Ele estava lá consentindo a morte do apóstolo Estevão. Ele era um cara religioso, daqueles assim que pregaria Jesus na cruz. E Deus transformou a mente. Gente, eu não estou falando de transformar só a vida de Paulo. Eu estou falando de transformar a mentalidade de Paulo. Você tem ideia do que é transformar a mentalidade de um religioso? Você não sabe o que é transformar a mentalidade de um religioso. É muito difícil. Porque o religioso, ele acredita... Gente, as pessoas que condenaram Jesus acreditavam que estava fazendo bem. Eles acreditavam que Jesus era contra o Deus de Moisés, as profecias de Moisés, os mandamentos de Moisés. E Jesus veio para dizer, a lei está aqui, olha aqui para mim, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Esqueça o que se foi, eu faço agora novo. E ele nunca diz que é para a gente abandonar o que tinha. Jesus várias vezes vai dizer que é uma base, aquela base se mantém, só que você precisa enxergar por uma nova ótica. Porque muitas vezes você está olhando pela ótica da religião, você está olhando pela ótica da culpa, da condenação, e você precisa olhar através da ótica de Cristo, do amor e da graça. Mas não falo de um amor e graça no sentido de, beleza, porque as pessoas confundem demais. Já que Jesus é graça e amor, então eu posso fazer tudo que foi errado e está tudo certo. Pense o seguinte, se você vai para o céu ou não, isso não cabe a mim dizer. Mas eu quero que você pense sobre o legado que você vai deixar. Está tudo certo? Está tudo certo, você mente para o seu marido, você trai seu marido, você fala mal de pessoas, puxa o tapete das irmãs em Cristo, faz inferno e confusão. Está tudo certo? O que vão falar quando você partir daqui? Eu acho que o legado que nós deixamos é o principal que nós temos aqui.
É o principal, que é o que vão ficar falando de nós. Então, é isso que Jesus muitas vezes nos chama a atenção. Como você viveu a sua vida? Porque quando a Bíblia fala diversas vezes sobre juízo final, vai falar sobre nós darmos conta das nossas palavras e das nossas ações. Você já pensou nisso? E eu não estou trazendo aqui com peso religioso não, gente. Eu estou trazendo para você compreender que não é só vir à igreja, eu estou salva, dei meu dízimo, dei oferta, tá tudo bacana. Condenados são aqueles que estão lá fora, a menina com a saia curta, aquele com não sei o quê, e você só julga, só condena. E Deus vai falar, é desse julgamento, é dessas suas palavras que você também vai ter que dar conta. Por que você não foi lá abraçar e amar? Muito fácil entregar um folhetim e falar, Jesus te ama, rua tal, endereço tal. Isso não é evangelismo não, gente. Ouvir a história, não condenar, abraçar, amar, isso sim faz toda a diferença. Chega desse tempo, sabe, eu falei de Cristo, eu convidei ela não quis vir, problema dela. Chega desse tempo de enfiar Jesus goela abaixo as pessoas, gente. Não é mais tempo disso. E aí, o apóstolo Paulo recomeçou o ministério da maneira certa. Maria Madalena recomeçou, aquela que foi expulsa 7 demônios. A mulher samaritana, aquela que encontrou Jesus no poço, ela recomeçou. Gente, a história que está lá em João 4 é incrível. Se você ainda não leu, leia. Todos os discípulos recomeçaram, porque a Bíblia diz que cada um deles tinha uma profissão e uma função. Um era coletor de impostos, outro era pescador, outro era não sei o quê. Jesus falava, me siga. Eles tiveram que recomeçar. Recomeçar uma vida que eles nunca imaginaram, porque nunca tinha havido um Cristo antes, como nunca houve depois. Então você imagina ter que recomeçar numa coisa que você não sabe quem é, o que é, para onde é, o que vai acontecer. Sem ganhar dinheiro, aliás, perdendo parte do que você tinha como renda e viver de oferta ou viver do que você vai precisar no meio do caminho. E Jesus, gente, Jesus é a expressão de um recomeço, porque a morte e a ressurreição dele, o propósito e o objetivo é para que nós pudéssemos recomeçar. Você imagina quão duro fosse se nós não tivéssemos Jesus para nos perdoar do pecado da humanidade, não só dos seus pecados, tá? Porque existe também esse pecado herdado, esse pecado original herdado, do qual a gente ainda também carrega as consequências, da reconexão com Deus. Porque uma das coisas que foi interrompido ali no Éden foi a conexão. Deus vinha passear com o homem no fim do dia ali, gente, bater papo. E Jesus veio rasgando o véu para dizer, olha, agora não precisa de mais nenhum intermediário. Eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele se tornou esse caminho, essa verdade, esse único lugar para quem nós podemos nos conectando diretamente com o Pai. Isso é recomeço, de uma nova história, de uma nova lei, de uma nova forma de entender. Por que Jesus veio à Terra, gente? Porque aqueles homens não estavam tendo o entendimento certo de quem Deus era. Eles viam Deus como um homem mau, como um homem severo, como um homem castigador. E Jesus veio para falar, gente, vocês estão falando do meu pai? O meu pai é esse cara bacana aqui, ó. O meu pai é esse cara gente boa, não é esse cara que vocês estão pintando aqui, não. Olha para mim, você quer saber como que é Deus? Olha para mim, vocês vão ver o pai. Mas aqueles que eram religiosos não queriam ver um pai bom, porque um pai bom não ia trazer nada de controle. Os religiosos amam controle, amam ter a sua vida assim, ó. Você tem que dar satisfação de tudo para eles. Você tem que dar satisfação para Deus, para o seu marido e talvez para alguns filhos aí, dependendo da idade deles. Se falar, eu vou em tal lugar, para eles saberem onde você está, para eles não ficarem se sentindo abandonados, tá? Ponto. E se você é solteira, para sua mãe e para seu pai. Gente, e eu quero falar aqui rapidamente, né, sobre alguns exemplos, então, de recomeços que você possa estar vivendo. Talvez você esteja aí recomeçando, como eu, mudando de casa diversas vezes. Você vai precisar ser grato em cada novo tempo, porque é muito comum de nós, seres humanos, nós compararmos, tá? O ser humano, ele é um ser comparativo, e eu nem vou conseguir explicar aqui o porquê, lá na Escola das Emoções no YouTube, quem quer saber por que o ser humano compara, tem uma aula sobre comparação lá, onde eu explico certinho o porquê. Mas, enfim, nós somos seres comparativos. Então, quando você entra no novo tempo, quando você recomeça algo, o teu cérebro, ele sempre vai comparar com o anterior. Ele sempre vai buscar um modelo mental, e o modelo mental é aquilo que você viveu. E talvez você mudou de emprego,
Talvez você mudou de cidade, talvez você mudou de amizade, de igreja, e você fica comparando. Ah, mas lá era assim, mas lá era assado. Por mais que lá não estava bom, ainda assim o seu cérebro vai buscar, e o cérebro vai captar o que é bom, só para tentar te dar uma sensação de bem-estar. É igual namoro, né, gente? Tá quebrando, quem não lembra aqui nas adolescências, né? Tá quebrando pau com o namorado. Você não vê a hora de acabar aquele relacionamento, termina, você chora um monte. Aí depois você fica pensando, mas ele era tão bom, mas ele era... Você só lembra do que é bom, né? Esquece tudo que é ruim. Aí você muitas vezes volta para aquele ciclo. Quem já não viveu isso na adolescência, ou talvez aí conheça jovens que estejam vivendo isso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não trazer esse comparativo ou, neste caso, esquecer das lições aprendidas. Isso é importante. Que nós possamos esquecer, sim, a dor do passado, mas nos lembrar das lições aprendidas. Isso é extremamente importante. Talvez você esteja recomeçando no emprego, num relacionamento. Talvez você tinha uma amizade de uma amiga que falou mal de você. Você descobriu que ela era fofoqueira, contava os seus segredos, inventou coisas a seu respeito, te caluniou, te traiu, puxou o seu tapete no emprego ou até aqui na igreja. Acontece isso na igreja? Infelizmente sim. Infelizmente, muitas mulheres que servem, que ministram, ainda não entenderam, né, o quanto que precisa ainda ir para a cruz, trabalhar, tudo isso porque por causa de ego, muitas têm medo de perder suas posições, o que quer que seja, e fazem muitas confusões aí. Então, talvez você tenha vivido alguma frustração tão grande, ou você que hoje é divorciada, separada, ou solteira, que você já teve alguns relacionamentos, e você se fechou. Você não está aberta para recomeços. Porque o que acontece com o seu cérebro? Ele vai buscar a experiência do passado. Então, muitas vezes, ele vai buscar também a negativa. Eu já vivi isso um período com algumas amigas. Eu vivi um período de muita decepção com algumas mulheres, que eu tinha colocado elas na minha vida como um lugar assim, de admiração, um patamar lá no alto. E Deus, obviamente, usou mesmo essas pessoas para me ferir, para me decepcionar, porque Ele estava destituindo alguns ídolos da minha vida, né? Porque tudo que você admira demais também se torna um ídolo na sua vida. Não me admirem, viu, gente? Porque eu falho, eu erro, não sou uma pessoa perfeita, né? Hora ou outra eu posso falar uma besteira e depois falar, por que eu falei aquilo? Porque ser humano, é falho. O único perfeito é Jesus. E aí, por um tempo, eu me fechei. Eu falava, eu não quero amizade de ninguém. Eu fiquei por quase 2 anos, fechada mesmo para balanço, como dizem. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração, você precisa recomeçar. Então, Deus, Ele vai respeitar o teu tempo. Eu não estou dizendo que você precisa recomeçar já, se de repente o negócio foi aconteceu agora. Deus, Ele te dá um tempo, Ele respeita o teu tempo, para você curar as suas feridas. Mas vai chegar uma hora, mesmo com o luto, que você vai precisar recomeçar. Talvez você precise recomeçar uma empresa, um negócio. Talvez você tenha perdido coisas aí na pandemia e você precisa de um novo fôlego. Talvez você precise retomar o seu ministério. Talvez por causa de alguém que te decepcionou, você... quer saber? Alguém que você sentia que competia com você, que queria te derrubar, ou lá no emprego, alguém que você de repente foi promovida e alguém quis te tirar daquele lugar e você, por ter imaturidade, por se sentir muito ferida, você, quer saber? Sabe aquela coisa assim, igual criança, né? A pessoa fica pedindo um negócio e fala assim, engole, pega. E tem gente que não pode ver a gente numa posição, sabe, de crescer ou o que quer que seja, que a pessoa quer tomar o que é seu. E você, muitas vezes, por não ser competitivo, você prefere abrir mão. Só que, às vezes, você abriu mão de um ministério, de um chamado, que Deus iria usar para alcançar muitas outras pessoas. E mais, outros ministérios nasceriam através do seu ministério. Por exemplo, eu estou aqui hoje porque há 10 anos uma mulher tinha um ministério como psicóloga voluntária na igreja e pôde me atender. Se ela tivesse parado com as lutas e com as dores, eu hoje não estaria aqui. Você entende? Como através da sua vida não tem a ver só com a sua vida. O propósito de Deus, ele é geracional. Então vamos parar com essa coisa de
inveja, vamos parar com essa coisa de competição, vamos parar com essa coisa de querer o que é do outro, vamos parar com essa coisa de querer tomar o lugar do outro, e vamos parar você também de querer sair do seu lugar porque você se sente mal com as pessoas que agem assim à sua volta. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Apesar das pessoas muitas vezes não te aprovarem, Deus é quem tem que te aprovar. E Deus vai usar pessoas também para mostrar que você está no caminho. Porque é óbvio que se você está fazendo um negócio e ninguém, absolutamente ninguém aparece para mostrar que você está no caminho, então pode ser que você não esteja no caminho. Mas às vezes você está no caminho que Deus te colocou, e existem algumas pessoas assim que te validam, que sinalizam que você está no caminho, mas você quer o olhar do grande. Você quer o olhar daquela mulher, da pastora, da bispa, da poderosa, daquela pessoa que está em evidência. E você acha que a palavra dela vai definir o que Deus tem para a sua vida. Isso é um grande erro que você comete. Que seja lá no seu trabalho a mesma coisa. Que você precisa da palavra da sua gerente, da sua supervisora. Se Deus te colocou, permaneça. E preste atenção, porque algumas pessoas à sua volta devem estar sinalizando também que, ok, você está no caminho certo. Talvez você tenha que recomeçar um sonho. Talvez você engravidou 3, 4 vezes e perdeu gestações, e você precisa recomeçar o sonho de ser mãe. E pode ser mãe de uma outra maneira, não talvez. Ah, mas Roberta, para mim não tem mais jeito, eu passei, sei lá, dos 45, 50. Mas você pode adotar uma criança. Nem sempre os sonhos, eles vão se realizar da maneira como nós queremos, como nós imaginamos. Mas ainda assim, o final das contas é a realização daquele sonho. Você vai estar na função de mãe, seja biológico ou não. Talvez você precise retomar os estudos, recomeçar os estudos. Quantas pessoas hoje me procuram e falam, meu Deus, eu estou voltando a sonhar, eu estou querendo voltar a fazer psicologia ou psicanálise, o que você me indica? Muitas pessoas, eu quero escrever um livro, o que você pode me ajudar? De que maneira que você pode me mostrar o caminho e tal? Por quê? Porque eu recomecei, gente. Eu voltei, imagina, eu fui recomeçar ou começar a estudar aos 32 anos, uma faculdade que para mim era super difícil. E eu tive que recomeçar diversas vezes. E terão desafios? Terão. Talvez você precise recomeçar após um luto. E passado realmente esse tempo em que você chorou essa dor, você precisa recomeçar. Porque a vida, ela está aqui para você. Talvez você precise recomeçar a vida. Alguém aqui pode ter tido Covid, teve sequelas e tem dificuldade. Para subir uma escada não é mais a mesma, eu esqueço das coisas. Quantas sequelas nós temos visto aí pós-Covid? Talvez você precise recomeçar a sua vida, entendendo que ela pode não ser mais como antes, mas que ainda assim é uma vida, e que pode ser diferente, mas melhor. De alguma forma ou de outra pode ser melhor, nem que seja diante de um propósito. Talvez você passou por um câncer e você precise recomeçar a sua vida após isso. Talvez você tenha perdido pessoas, amizades, às vezes um casamento que se foi, um marido que saiu de casa, uma sociedade, dinheiro, bens materiais, e você tenha que recomeçar sem tudo isso. Talvez você se sinta tão pecadora, você errou, você falhou, você se afastou da igreja nesse período porque a igreja não estava aberta, e aí como a sua vida ainda não estava fundamentada na paternidade e na intimidade de um relacionamento com Deus, o que sustentava a sua vida com Deus era o templo físico, a igreja, e quando não tinha mais, você, internet não tem graça para mim, e você foi deixando que os seus desejos, aquilo que dominava você, tomasse conta cada vez mais e você se afastou. E você acha que você não é digna de retomar e de recomeçar a sua vida com Deus, porque você sente que tem pecados, que tem coisas que estão te afastando. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Outra passagem em João vai dizer, 1 João, alguma coisa assim, se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. É confessar, não é se afastar, é confessar e falar, Senhor, eu errei, eu desejei, eu quis, eu fui, enfiei o pé na jaca mesmo. Mas me ajuda porque eu quero recomeçar. E aí a gente fala também sobre vida com Deus. Quem aqui, começo de ano, olha um plano de leitura bíblica e esse ano eu vou fazer. Você fez uma promessa, um propósito. Esse ano eu vou ler a Bíblia bonitinho, certinho. Você começou janeiro,
Metade de fevereiro você já começou um dia sim, um dia não. Depois uma semana. Agora está entrando em março, bem carnaval, feriado, você... Já era. E aí você... agora que eu não tô... agora que já perdi. Não, gente. Sempre é tempo de recomeçar e retomar de onde parou. Eu lembro um dia, depois que eu já estava nesse processo de desenvolver o hábito, e eu falo muito sobre isso no Desconstruindo o Meu Eu, como você criar um hábito, e falo da minha experiência de criar o hábito de ter esse tempo com Deus em casa todos os dias. Porque eu não tinha também, eu era crente de domingo de igreja. Embora eu servisse, atuasse na escola bíblica ali, desse aula, ajudasse isso, aquilo, mas era aquela coisa de durante a semana esquece, parece que Deus não existe. Só ora aquela oração bem assim vazia, aquela oração bem religiosa. E aí eu fui começar a desenvolver esse hábito. E eu lembro que teve um dia ou outro que eu esqueci. E aí o dia estava meio assim atribulado e que não sei o que e tal. E eu estava levando acho que a minha filha para algum lugar. E o negócio estava meio tenso assim. Aí eu parei e pensei assim, olha, eu não orei, tá vendo? Está acontecendo isso porque eu não orei. Uma outra hora eu ensino sobre isso. Não é por isso que aconteceu o que aconteceu. Mas aí na minha cabeça era assim, eu não orei. Não orei naquele horário de manhã que eu orava. Então, como se agora só amanhã de manhã, naquele horário, que eu vou poder orar e consertar o que eu não orei hoje. Não, para agora. Na hora, gente, eu senti o Espírito Santo falando, encosta o carro. Parei o carro, eu encostei ali. Naquele momento eu parei, eu fiz uma oração, eu inspirei fundo e falei, vou recomeçar. Então, é assim, porque às vezes a gente segue regra religiosa, é porque eu não li tal horário, porque eu não li tal capítulo, porque eu não orei de tal jeito e a gente acha que... Porque a gente não fez daquele jeito, então a gente não vai fazer. Não, faça, recomece. Deixou de orar? Recomeça, amanhã de novo, daqui de novo uma semana e assim vai. E os processos de cura, né, gente? Os processos de cura. Eu vivi processos de cura emocional na minha vida, para que Deus fosse me libertando de tudo aquilo que os traumas, eu vivi... rejeição desde o ventre da minha mãe, rejeição do meu pai, minha mãe tentou abortar, minha mãe engravidou de mim dentro de um contexto de uma violência sexual. Então, eu vivi muitas coisas que marcaram a minha vida. Depois dos meus 5 anos de idade, até quase eu casar, eu fui vítima de abuso sexual em diversas casas que eu passei por diversas pessoas diferentes. E tudo isso tinha gerado essas questões que me adoeciam. Eu era uma pessoa tão linda para os outros de fora, tão boazinha, tão amiga, mas dentro de casa, só Jesus, meu marido, sabe quanto que ele tinha que aguentar. Uma pessoa triste, uma pessoa descontrolada emocionalmente. Tentei tirar minha vida diversas vezes, frequentando igreja, dando aula na escola bíblica. Por isso que a religião não vai te sustentar no dia mau. É Deus, a paternidade e o relacionamento. E eu precisei recomeçar a minha vida, a minha história de vida. E principalmente nos processos de cura. Porque aí, gente, é aquela coisa. Você começa, você entende, você quer fazer o que é certo, quando você vê, você já está fazendo tudo errado. Aí você quer desistir e fala, não tem jeito para mim, você acredita nas mentiras que o diabo traz. Tem jeito para você não. Larga a mão de ser boba, para de ficar acordando mais cedo para ficar orando, lendo Bíblia. Aí você não entende nada do que a Bíblia está falando. Para que perder tempo com isso? E aí hoje, com tantos atrativos e tantas distrações que temos ali na palma das nossas mãos, vem um negocinho ali do WhatsApp, vem um negocinho ali do Instagram, seja rapidamente o seu cérebro já vai sendo desviado para isso. Coisas que nesse momento, não é que a rede social não te acrescenta, tem muita gente boa, com muito material bom, conteúdo bom, ensino bom na rede social. Mas nada disso pode substituir a sua vida com Deus, a sua leitura bíblica, o seu tempo no secreto com Ele, inclusive longe dessas coisas. De preferência, deixe seu celular no modo avião, coloca umas músicas baixadinhas no seu celular para você adorar e louvar ali, sem precisar conectar na internet, porque é distração. Acaba te roubando. Que seja 30 minutos você fazer isso todo dia. Recomece às vezes que você escorregar, às vezes que você não lembrar, recomece. Porque é desta fonte, é deste momento, é deste seu recomeçar diário em Deus que vai surgir todas as outras coisas. Que Deus vai te ajudando a recomeçar. E aí eu quero perguntar para você, você foi tocada por Jesus? Porque todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus recomeçaram.
Eu não tenho tempo de falar aqui, mas todo mundo, o que era cego, passou a ver. Ele teve que recomeçar. Uma hora ele pediu esmola, daqui a pouco ele já não tinha mais direito de pedir esmola, porque ele não tinha mais essa autorização do governo, porque agora ele enxergava. Pensa uma vida de uma pessoa que viveu pedindo esmola a vida inteira. Agora tem que trabalhar. Recomeços. Todas as pessoas que foram tocadas por Jesus recomeçaram. E aí, para a gente partir aqui para o encerramento, eu quero deixar conselhos bem rápidos, objetivos, para os seus recomeços. Primeiro, coloque Deus à frente. Provérbios 16:1 diz: Deus é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, você vai recomeçar, seja numa casa, num emprego, num relacionamento, numa igreja, num ministério, num sonho, num projeto, numa faculdade, num curso, numa profissão. Coloque Deus à frente. Porque às vezes o teu plano ou o teu sonho pode não ser a vontade de Deus, ou precisa passar pela motivação do filtro de Deus. Porque aí Deus vai trabalhar a motivação que muitas vezes te leva a fazer algo errado. É igual, por exemplo, eu falo da gente dar o dízimo. É legítimo? Sim. Existem bênçãos para isso? Sim. É bênção para a igreja, para a comunidade, para onde a igreja abençoa? Sim. Mas a partir do momento que você sai do seu lugar, com o seu envelope na mão, pensando, será que a pastora está vendo que eu estou dando? Ó? Será que ela está vendo que eu sou fiel? Será que o pastor está vendo? Será que depois, quando eu precisar de alguma coisa, eles vão lembrar que eu sou dizimista fiel? Essa sua motivação, esse seu pensamento, invalidou até mesmo a sua colheita. Porque não é o que você dá, é a maneira como você dá. Paulo vai dizer, cada um dê segundo, proposto no seu coração, com alegria. Não, será que os outros estão me vendo? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Então, às vezes você tem um sonho, um projeto legal, que veio de Deus, mas que ainda precisa passar pelo filtro da sua motivação ser trabalhada. E quando você põe ele no negócio, ele vai te dando as respostas certas. Segundo conselho, não se iluda, gente, e não crie expectativa ou um ideal de que vai ser agora tudo perfeito. Não sei como que é aqui a liturgia aqui da igreja, ou como que é aqui o pensamento aqui da igreja. Eu fui de quadrangular há muitos anos atrás, então não sei se mudou alguma coisa. Sobre segundo casamento, sobre a pessoa casar de novo. Não sei como que vocês pensam sobre isso. Mas aquelas pessoas que se casaram de novo, ou que estão pensando em se casar de novo, se assim a igreja concorda, enfim, até porque tem os seus N motivos, né, por alguns terem separado. Não se iluda pensando que vai ser tudo lindo. Maravilhoso, agora vai dar certo. Se você não se desfizer das bagagens do passado e não trouxer as experiências do quanto você também errou. Porque é muito fácil a mulher chegar, porque meu marido, ele me batia, meu marido era um grosso, meu marido era um isso, meu marido me fazia de escravo, eu estava debaixo de um relacionamento abusivo. Está na moda agora essa palavra. Aí as pessoas, todo mundo está debaixo de um relacionamento abusivo. Nem todo mundo, minha querida. Nem todo mundo. Quando as pessoas vêm falando para mim, não, porque eu estou debaixo de um relacionamento abusivo. Eu falei, seu marido te bate? Não, só falta isso. Eu falei, bom, então, primeiro, vamos tirar aqui. Tem outras questões, te manipula, age assim. Aí, às vezes, você vai conversando com a pessoa. Não estou excluindo que tem pessoas que vivem, sim, debaixo de um relacionamento abusivo, ok? Mas estou dizendo que, às vezes, a mulher, ela quer ser a vítima. Aí o marido tá, sei lá, mal-humorado, e ele é uma pessoa mais agressiva nas palavras, no jeito de falar, é mais grosso, que nem o meu marido, é filho de militar. Meu marido, a voz dele, você já tem medo. Ele é o jeito dele. Ele é o jeitão dele, assim, as pessoas que tratam com ele, às vezes, no celular, assim, de agenda, tu fala, esse marido é meio seco, às vezes, né? Normal, gente, também é homem, né? E aí, quantas vezes, tipo, ai, meu Deus, ele é um monstro. Se tivesse na moda, na época, esse negócio, eu ia falar, todo um relacionamento abusivo. E aí você, então, entende, tem o direito de sair de uma relação porque você acredita nisso, que às vezes é apenas uma mentira do diabo para te enganar, para destruir a sua casa. Tem gente que tá, sim, e tem que ser tratado isso com psicólogo, com delegacia, com governo, com leis que existem para isso. Mas tem pessoas que tá uma modinha, igual a modinha do empoderamento. Aí a mulher, porque agora homem nenhum manda em mim, porque eu tenho o meu dinheiro. Cuidado, gente. Cuidado com muito do mundo e da visão do mundo que vai entrando também aí dentro de você e você vai achando que é tudo normal. Então, assim, lute pelo seu casamento. Ok, tá casando de novo? Não deu certo, não tem mais como reconciliar, mas não se iluda achando que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Vê o quanto você errou também, minha filha. Porque a maioria dessas pessoas, quando eu vou cavar a fundo, elas maltratavam o marido,
humilhava o marido, não dava amor, não dava sexo, não dava carinho. Aí quer que o homem seja o quê, gente? Você vai irritando a pessoa. Daqui a pouco, aí você vira a vítima, o outro é um monstro e você é a vítima. Carregue as experiências e as lições para você não repetir os mesmos erros. Outra coisa, entenda que você também vai cometer erros. Eu estou recomeçando, mas não se cobre tanto, não se culpe tanto, não coloque tantos fardos em cima de você, porque você vai errar uma vez ou outra. Agora, errou, peça perdão na hora, tenha humildade para ir falar com o marido, para falar com os filhos, com a mãe, com a sogra, com a cunhada, com o chefe, com o patrão, com quem quer que seja, com a irmã da igreja. Abaixa essa crista. E eu sei que é difícil, gente. Que eu tenho uma tendência ao orgulho, eu sei que é difícil. Desconstrói assim o seu eu. Por isso que eu falo que o desconstruir do meu eu é livre para crente. Baixa a sua crista e vai pedir perdão. E vai se reconciliar com a pessoa. Outra coisa, quando você for recomeçar, entenda que muitas vezes vão surgir inimigos também. Você vai recomeçar seu ministério, você acha que todo mundo vai te apoiar? Né? Neemias, quando estava reconstruindo o muro, veio o Sambalate, Tobias, vieram os inimigos para tentar distrair. Outra coisa, não vá muito afoita também, que às vezes a gente recomeça a história da academia, da caminhada na segunda-feira e da dieta na segunda. Domingo à noite você está toda convicta. Não, amanhã vou fazer um detox, suco verde, vou parar de comer pão, vou cortar o doce, o refrigerante, vou eliminar tudo, ó, só fruta, que delícia. Você até leva para casa, fala, pastora, vou levar, posso levar? Na segunda você acorda, ô Glória, vamos. Você combina com uma amiga para dar uma ajuda, uma força, né? Vocês caminham, segunda, terça, na quarta choveu. Ai, não vou não. Na quinta, já que eu perdi o ritmo, agora começa só na segunda. Então, muitas vezes é assim que a gente faz na nossa vida. A gente começa, vou fazer, tipo Chaves, né? Isás, e pá, e tá, e vou, e vai acontecer, e vai não sei o quê. Aí, daqui a pouco você vê, tipo, acabou. Mas, nossa, mulher falou que quer fazer Instagram, quer começar a fazer vídeo, quer começar a fazer não sei o quê, quer escrever um livro, quer fazer evento, quer fazer... Daqui a pouco a mulher... Cuidado, não vá tão afoita, porque a empolgação passa. E o que precisa permanecer, e o que vai te levar ao teu propósito, é a perseverança. Não a empolgação, é a perseverança. Se planeje, ó gente, é aula aqui. Ninguém esperou, né? Fala, eu quero um poder, uma glória. É aula. Mas é aula para te fazer ser uma pessoa melhor. Se planeje. A Bíblia vai dizer em Lucas 14, 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Então, eu quero fazer algo, eu vou recomeçar em algo, vamos planejar, vamos botar na ponta do lápis. Sim, vai precisar de milagre de Deus muitas vezes, vai precisar do empurrão de Deus, vai. Mas tem coisa, gente, que também, sabe, a gente compra também por empolgação, ou faz por empolgação e não calcula os riscos. Então, calcule os riscos. Outra coisa importante, vou recomeçar algo. Não sai falando para todo mundo, gente, seus planos. Se eles não aconteceram, ó, Neemias 2:12. Eu não havia contado para ninguém o que Deus tinha posto no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Todos se beneficiaram do que Neemias fez para Jerusalém. Mas, até mesmo o próprio Jesus, lá na frente depois, mas... ele não falou quando Deus tinha falado no coração dele. Então, tem hora que você tem que, ó, menos é mais. Feche sua boquinha e deixa que Deus vá te colocando, te expondo e mostrando para as pessoas na hora certa. Entenda que nesse recomeçar, talvez você não encontre apoio. E às vezes até das pessoas mais próximas. Mãe, irmã, prima, alguém que você tem como importante na sua vida. Às vezes é essa daí que Deus vai usar para não apoiar você, para ver até onde a sua perseverança vai, ou o seu ego que precisa de pessoas que fiquem, ai, você é linda, pode ir, vai, você é incrível. Outra coisa, talvez você seja criticada, talvez não, né, com certeza, porque você que recomeça sempre é criticada. É criticada porque está parada, aí se levanta é criticada, porque está se autopromovendo, porque agora, quantas pessoas me procuram e falam, eu tenho tanto medo das pessoas pensarem que eu estou me autopromovendo. Gente, tem gente que se autopromove? Tem, muita.
Como tem gente que se autopromove. Mas às vezes a gente deixa de fazer o que Deus nos mandou com medo das pessoas à nossa volta ficar julgando que a gente está se autopromovendo. Dica: avalia você se você está se autopromovendo. Se você fica falando de você, se você quer ter seguidores nas redes sociais, se você fica ali buscando resultados ligados ao ego, você está se autopromovendo. Então vai trabalhar ainda mais seu coração. Não vai desistir do que Deus falou ao seu coração. Só refina mais ainda esse coração. Purifica mais essa motivação. Mas se você olha para dentro de você e você tem convicção de que você não está se autopromovendo, que você está obedecendo o chamado que Deus te deu, não importa o que as pessoas pensem. Elas vão criticar mesmo, elas vão interpretar mal. Mas continue. Continue o seu recomeço. Talvez você tenha dúvidas nesse recomeço. Ai, será que eu fiz a coisa certa? Será mesmo que era para ter mudado para cá? Eu saí de Sorocaba, gente, faz 1 ano. Morei 6 anos em Sorocaba. Já mudei de 3 casas depois que saí de Sorocaba. Você acha que não pensei? Será mesmo que era para ter vindo? Mas será? Assim como quando eu fui. Quando eu fui para Sorocaba, 3 meses depois, meu marido, que tinha sido transferido, e a gente mudou para lá por uma transferência de emprego, ele foi demitido. Peraí, Deus, mas não entendi nada. Transferiu, eu cheguei aqui, agora ele foi demitido. E nos primeiros anos ali em Sorocaba também eu pensava, meu Deus, não era para ter vindo para cá. Assim como algumas vezes eu pensei, será que era para ter saído de lá? Só que hoje eu olho para trás e eu sei o propósito que teve por aquele tempo em Sorocaba. Como eu creio que tem um propósito para esse novo tempo. Mas vai ter dúvida, é natural. E talvez você sinta vontade de desistir e desanimar. É o que mais vai acontecer, gente, nos seus recomeços. Como eu disse, por muitas vezes por falta de apoio das pessoas, por competição das pessoas, por crítica das pessoas. Eu não sei qual é o seu calcanhar de Aquiles, mas Deus vai usar algumas coisas até para testar a sua perseverança. Mas no final das contas, se você permanecer no seu recomeço, Deus vai fazer disso um grande final. Porque é o que está escrito lá em Apocalipse 21:5, estou fazendo nova todas as coisas. E é essa palavra que eu queria encerrar aqui com vocês. Que vocês possam realmente refletir sobre os seus recomeços, sobre as suas histórias de vida, sobre aquilo que você precisa dar um passo, e às vezes é esse passo até da cura, que talvez você tenha começado um processo, mas ficou tão doloroso e você desistiu. Você falou, não, está muito difícil. Feche seus olhos, por favor. Se alguém tiver um fundo musical, ou se puder, não sei se tem alguém que faz um tecladinho. Por favor. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por este tempo, Senhor. Se puder apagar as luzes um pouquinho também do salão, eu agradeço. Obrigada, Senhor, por este tempo de ensino, por este tempo de reflexão. Obrigada, Senhor, por todas as informações que o Senhor nos trouxe aqui para nos ajudar, ó Deus, a recomeçarmos no nosso deserto. A recomeçarmos, ó Deus, talvez num momento crucial da nossa vida, ou talvez até o momento mais feliz e importante da nossa vida. Eu não sei o que cada uma de vocês precisa recomeçar. Se é a sua busca com Deus, o seu tempo de buscar, de estar no secreto. Se é recomeçar no novo emprego, num ministério, numa amizade. Talvez você tenha sido tão ferida por uma liderança ou por uma amiga, e hoje você está assim como eu descrevi que eu estava, tão fechada para novas amizades, para novos relacionamentos. Mas por mais que nós sabemos que pessoas ferem, são pessoas também que curam. E no lugar que eu fui tão ferida, Deus trouxe restituição. Assim como no lugar que você foi tão ferida, eu creio que Deus vai te trazer restituição. Porque essa é a promessa dele quando diz que no lugar de vergonha que sofreu, você receberá dupla honra. Talvez você precise recomeçar na sua vida íntima com seu marido. Às vezes é um pouco difícil porque você foi tocado indevidamente. E às vezes a relação de vocês, hoje, o seu marido paga a consequência de um mal que fizeram a você.
mas você não consegue. É tão difícil para você se entregar e sentir prazer. Talvez você precise recomeçar a sua busca pela alegria. Talvez você venha trilhando um caminho e você só encontra dor e tristeza. E continua encontrando dor e tristeza. E talvez você tenha entendido que esse é o seu destino. Chorar e sofrer. E você anseia desesperadamente pela eternidade. Em busca de um afago, em busca de uma solução de um problema. Mas Deus ainda diz que tem muita vida para você. Tem muita vida para você viver, mulher. Mas não é essa vida que você tem enxergado com os teus olhos de dor. É uma vida nova, onde Ele vai fazer nova todas as coisas. Não perfeito, como eu disse. Talvez coisas darão errado ao seu olhar neste caminho. Talvez as coisas não irão sair como você imaginou, mas se você confiar, se você tão somente se lançar aos pés do Senhor e começar a se relacionar com Ele como filha, uma filha que depende, uma filha que não sabe viver sem a voz do seu pai, sem a voz do seu pastor, sem a voz do seu mestre Jesus. Talvez você tenha se desviado. Por algum motivo você acabou indo por caminhos que você sabe que são errados. Hoje Deus está trazendo um novo começo. Um recomeço. Reconciliação. Porque Ele diz: filha, apesar do que você fez, eu não te desprezo. Eu não te jogo fora. Eu não te descarto. Eu não te abandono. O Senhor te acolhe. O Senhor te acolhe nesta tarde. E Ele fala: vem, filha. Qual é o recomeço que você deseja? Ele está aqui, como que um professor mesmo, com uma caneta na mão. Eu vejo como que Jesus sentado, com uma caneta na mão, uma folha, e falando: filha, eu vou te ajudar, mas qual é a área que você quer recomeçar? Assim como Ele dizia: o que queres que eu te faça? Ele te pergunta: qual é a área que você quer recomeçar? É o seu casamento que está destruído? Você precisa recomeçar, se reposicionando como esposa, se reposicionando como mulher, como dependente de Deus. Oh Pai, nós precisamos de Ti.